Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 10 de maio, dia do outro jogo da semifinal da Champions League, né? Hoje a gente teve um empate entre Real Madrid e City 1-1 e dia de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Peço que não é inscrito ainda no canal, que vem aqui e acompanhe os vídeos quase diariamente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, comenta, ajuda a gente a crescer aqui no canal, beleza? Faço isso aqui com o maior amor e carinho para vocês, mas é sempre importante a gente estar crescendo aqui para manter esse canal vivo, beleza? Vambora, vamos falar da Série A primeiro do Campeonato Brasileiro aqui, tentar seguir a ordem, filtrar o que a gente pode fazer de interessante, que a gente pode prever dos jogos, tá? 19 horas, Santos e Bahia, o Santos que não engrena no campeonato, né? Vem muito mal a equipe do Santos, é uma temporada lastimável, mais uma temporada muito fraca do Santos, né? Com o Odair Helma agora na frente da equipe, e um Bahia que está em nono, mas acho que o Bahia vai brigar um pouco mais abaixo, não vejo o Bahia tendo time para estar ali para cima da tabela. Bahia que agora vai virar grupo City, né? E é importante se manter ali na primeira divisão, tá? O Santos em casa, o Santos no campeonato em 4 jogos tem uma vitória, um empate e 2 derrotas. O Bahia 2 vitórias e 2 empates. Dentro de casa o Santos venceu uma, empatou uma, e o Bahia fora de casa venceu uma e perdeu a outra. Como é que foram os jogos do Santos dentro de casa? Teve a vitória contra o América Mineiro, 3-2, e o empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro. Aqui foi pela Copa do Brasil a vitória de 1-0. O Bahia, fora de casa, bateu o Vasco 1-0, né? O Vasco tinha vindo de vitória sobre o Atlético Mineiro na primeira rodada. Um bom jogo no primeiro tempo contra o Palmeiras, depois tomou empate e perdeu para o Bahia dentro de casa. Depois veio empatar com o Fluminense, onde o Fluminense foi amplamente superior, né? E o Bahia tinha perdido também na primeira rodada para o Bragantino, 2-1. Agora o Bahia pega a equipe do Santos, não tem favoritismo nesse jogo. O Santos ter aqui um leve favoritismo, né? Eu falei que não tem favoritismo para mim. O Santos ter esse leve favoritismo aqui, pode ser a camisa, pode ser estar jogando dentro de casa, tá bom? Aqui pode ser interessante ficar de olho nessa correção de preço. O Bahia contra o Vasco não tomou apavoro no começo, né? E a equipe do Vasco, vejo hoje mais bem preparada que a equipe do Santos, tá bom? Cada jogo é um jogo, isso é óbvio, mas dá para tentar pegar alguma coisa na correção de preço do Santos, beleza? Aqui dá para ficar de olho também no mercado de gols, mas nada tão distante, uma coisa ali no limite do segundo tempo, se o Santos estiver na necessidade indo para cima, beleza? Bragantino e América Mineiro. O América Mineiro vem muito mal nesse começo de campeonato, né? São 4 derrotas em 4 jogos, tomou 11 gols, fez 3. Na Copa do Brasil tá fazendo um jogo louco. No Campeonato Mineiro foi até a final, mas perdeu para o Atlético Mineiro sem dar muito esforço ali. Na Sul-Americana vem tomando gol atrás de gol, né? Gols rápidos assim, tomou a virada pro Cuiabá, não foi? No último jogo, 2-1. Deixa eu ver aqui. O Bragantino vem de empate contra o Grêmio, 3-3, né? Empate no finalzinho. O Grêmio saiu na frente, o Bragantino virou. O Grêmio fez 3-2 e no finalzinho, um vacilo do Diogo Barbosa. O Bragantino empatou, mas não foi um bom jogo do Bragantino, tá? Só para passar, dentro de casa o Bragantino uma vitória e uma derrota, né? Venceu o Bahia e perdeu para o Cruzeiro. E o América Mineiro fora de casa, obviamente 2 derrotas, né? Ainda não venceu na competição, não pontuou na competição. O América Mineiro perdeu para o Cuiabá de virada no finalzinho do jogo. Fora de casa tinha perdido para o Santos 3-2 e para o São Paulo 3-0. E o Bragantino dentro de casa, como eu comentei, né? Bateu o Bahia 2-1 e perdeu para o Cruzeiro 3-0. Aqui dá para buscar alguma coisa em back a equipe do Bragantino. Eu vejo a equipe do Bragantino melhor do que a equipe do América Mineiro, mas cuidado, tá? América Mineiro, mesmo estando mal no campeonato, tem um ataque veloz, um contra-ataque bom, que eu ficaria mais de olho no mercado de gols. Mais 1,5 aqui num binguinho pode ser bem interessante, tá bom? Para fechar os jogos das 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. O Inter vem de derrota para o São Paulo, 2-1, não foi? Deixa eu ver. 2-0 para o São Paulo. E o Atlético a virada contra o Flamengo, 2-1. O Atlético está em 10º, o Inter está em 8º. 7 pontos o Inter, 6 pontos o CAP. Dentro de casa, o Inter tem 2 vitórias em 2 jogos. Bateu o Goiás, se não me engano, e o Flamengo de virada.
E o CAP fora, 2 derrotas. Vamos ver o Inter dentro de casa. Bateu o Goiás e Flamengo, né? Goiás e Flamengo. E o Atlético Paranaense fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro 2-1 e a derrota para o Fluminense 2-0. Último jogo não, mas o jogo mais marcante do Inter como mandante contra o Atlético Paranaense foi o título do CAP na Copa do Brasil, né? O Inter que em casa é muito forte. Eu acho que o Inter não tem elenco para brigar entre os 4 primeiros ali no título, mas vai se manter ali em cima porque dentro de casa é muito forte. Só tem que balancear jogando fora de casa. E o CAP, mesma coisa. Dentro de casa o CAP é muito forte, mas fora de casa o CAP peca, tá bom? Aqui dá pra gente tentar buscar alguma coisa. Quem achar a odd muito esmagada no ao vivo para trabalhar um lay aqui do Atlético Paranaense, pode ficar de olho, não no back internacional que eu marquei ele, mas o empate anula do Inter pode ser interessante, tá? Cuidado só que o Inter normalmente toma gol em casa. Pode ser que você esteja ali trabalhando ao vivo um back Inter, não conseguir enxergar que o Atlético Paranaense está jogando bem no contra-ataque, ou o Inter ali postado e você tomar um gol no contra-ataque, alguma coisa assim, uma bola parada. Pode ser que o Inter vire, tá? Mas aí fica muito da sua gestão, o posicionamento que você vai fazer no jogo, tá bom? Esse jogo aqui pode ser que não seja um jogo para muitos gols, tá? Então não vou marcar o mercado de gols aqui, beleza? Às 8 horas a gente tem Flamengo e Goiás, cotação de 1,25 pro Flamengo, bem esmagada, né? Muito esmagada. O Flamengo que entrou na zona do rebaixamento, né? Olha que situação do Flamengo. O Galo aqui é um ponto acima, né? O Flamengo só venceu o Curitiba dentro de casa, tem 3 derrotas. Tem pro Inter, Atlético Paranaense e Botafogo. E a vitória somente contra o Curitiba, que foi a demissão do técnico do Coxa. Dentro de casa é a vitória do Flamengo, uma vitória e uma derrota, né? O clássico contou como jogo dentro de casa. Fora de casa, o Goiás tem 2 derrotas, veio agora... foi dentro de casa a vitória, é verdade. Veio agora de uma derrota de 5-0, né, pro Palmeiras. Os 2 jogos do Goiás fora foi a derrota pro Inter e a derrota pro Atlético Paranaense. E o Flamengo aqui, né? A vitória contra o Curitiba 3-0 e a derrota pro Botafogo 3-2. Dá para buscar um back Flamengo aqui? Dá. Acho que o Flamengo, se pegar os últimos jogos do Flamengo e Flamengo dentro de casa, ganhando, né? Teve um empate 1-1 no campeonato passado, o Flamengo 1-0 no Goiás, Flamengo fora 3-0, Flamengo em casa 2-1. Então os últimos 5 jogos são 3 vitórias do Flamengo e 2 empates. Em casa venceu as 2, mas pega aqui, ó, que não foram jogos tranquilos, né? 2 vitórias por um gol de diferença. Eu prefiro ficar de olho no mais 1,5, tá? Tem que estar mais esmagado que o back Flamengo. Mas eu vou marcar aqui o mercado de gols, tá? Pode ser interessante. O Flamengo vem tomando gol também em todo jogo. O time do Goiás não é um time que faz gol todo jogo. Tomou de 5-0, aqui fez gol 2-0, mas teve a situação do jogador expulso do Gimnasia. Os 2 pênaltis, né? Foram 2 gols de pênalti. Aí perdeu aqui de 1-0, perdeu para o Atlético Paranaense 2-0. Não é um time, 0-0, 0-0. Não é um time que faz bastante gol. Mas o Flamengo é um time que toma bastante gol, né? Tomou 2 do Atlético, tomou 1 do Racing, tomou 3 do Botafogo, tomou 4 do Maringá, né? 8-2 aqui, 2-0. Tomou 2 do Inter, só não tomou do Nublense e do Coritiba nos jogos recentes, tá bom? Acredito que o Flamengo vai vencer o jogo, mas eu prefiro ficar de olho tendo mais 2,5 aqui. Pode ser interessante com o apoio da torcida. Último jogo das 8 horas, Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá vem de uma excelente virada, né? Eu coloco o Cuiabá, meus amigos lá de Cuiabá que me perdoem, estão vendo, mas como um forte candidato a cair, né, nessa temporada. Porque essa temporada o Campeonato Brasileiro ficou muito forte. Subiu o Vasco, subiu o Cruzeiro, subiu o Grêmio e Goiás, né? E o Goiás, o Botafogo estava já na temporada passada. Cruzeiro está lá em cima, o Grêmio está lá em cima, os 2 não vão cair. O Vasco também não cai. Acho que o Cuiabá tem que pontuar para não ficar esperando ali nas últimas rodadas, mas acho que Curitiba, Goiás e Cuiabá são fortes candidatos ao rebaixamento. Coloca ali também o Bahia e o América Mineiro. O Bahia, acho que se fizer um investimento aí um pouco melhor para o meio final da temporada, pode não cair. E o América Mineiro daqui a pouco vai ter que começar a pontuar para não ver o pessoal lá de cima desgarrando, tá bom? O Cuiabá dentro de casa
não venceu ainda, um empate e uma derrota. E o Galo fora de casa também, um empate e uma derrota. Os jogos do Cuiabá dentro de casa foi a derrota para o Grêmio 2-1 e o empate com o Bragantino 1-1. E o Galo dentro de casa, fora de casa, perdeu para o Botafogo, agora 2-0 e tinha empatado com o Santos 0-0. Dois jogos de bem abaixo do Atlético Mineiro, tá? O favoritismo do Galo é por conta, obviamente, do elenco, né? Mas não que o Galo tá jogando, o Galo tá jogando mal. Se o Hulk não tiver inspirado, se o Hulk não conseguir participar muito do jogo, o Galo tá sofrendo bastante. O Galo venceu o Emelec 2-1, não foi? Foi um jogo também 2-0. Emelec não, Aliança Lima. 2-0 no segundo tempo, com 2 gols do Igor Gomes. O Hulk perdeu o pênalti no primeiro tempo, mas foi no final do primeiro tempo. O Atlético não estava produzindo, mas não estava construindo, mas não estava produzindo chance real de gol, né? Então o Atlético Mineiro tem que começar a abrir o olho também. Acho que o trabalho do Cudê não está sendo muito bem feito, tá? Eu venho aqui para tentar trabalhar alguma coisa em lei ao Cuiabá, tá? Pegando essa correção de preço aqui, até marcar correção de preço. Acho que essa cotação do Cuiabá poderia estar um pouquinho mais alta. A gente só tem que ver se o Atlético Mineiro vai começar bem na partida, tá? E 9,5, os últimos 2 jogos, Palmeiras e Grêmio, uma cotação bem baixa do Palmeiras, né? É um clássico, obviamente. Tem um time melhor, Palmeiras, joga melhor em casa, mas está achando baixa essa cotação de 55. Acredito que o Palmeiras tem grande chance de ganhar do Grêmio em casa. E nos últimos jogos, foi até a Copa do Brasil, né? Aqui, ó, teve um 2-0 aqui, foi Copa do Brasil. Ou foi esse aqui, foi esse 1-0 e 2-0, que foi a Copa do Brasil, esses 2 jogos. Onde, final, né? Onde o Grêmio não deu muito trabalho pro Palmeiras. Se eu não me engano, foram esses jogos. Porque teve o negócio da pandemia, adiou. A semifinal da Copa do Brasil foi na época do Natal e Ano Novo. Então, acho que, se eu não me engano, foram esses 2 jogos aqui, com falha bizonha do Marcelo Lomba, né? Depois o Palmeiras venceu os últimos 4 jogos, né, do Grêmio. Dá pra buscar alguma coisa aqui em back Palmeiras, tá? Eu gosto também do mercado de gols. A equipe do Grêmio, mesmo sendo uma equipe que faz bastante gol, uma equipe que toma bastante gol. 3-3 com o Bragantino, ganhou do Cuiabá 2-1, empatou com o ABC 1-1, o ABC foi pro time bem em reserva, perdeu pro Cruzeiro 1-0, ganhou do Santos 1-0, ganhou do ABC 2-0, aqui vem estadual, mas já não dá pra pegar muito parâmetro. Dá pra botar também no binguinho, tá? Pegar Flamengo mais 1,5, Bragantino mais 1,5, Palmeiras mais 1,5, Cruzeiro mais 1,5, pode ser interessante. E o back também, a equipe do Palmeiras. E para finalizar, Cruzeiro e Fluminense, odds bem parelhas, né? Aqui tem o fator casa, com certeza. Se fosse Fluminense e Cruzeiro, a odd do Fluminense seria ali perto de 1,70 mais ou menos, 1,80, que eu acho que até poderia estar. O time do Fernando Diniz não é um time que modifica a sua forma de jogar dentro e fora de casa, tá? Que eu vou tentar pegar essa correção do Cruzeiro e vou ficar de olho também no mercado de gols. As 2 equipes são equipes que estão dando prazer de ver jogar. Acho que o Cruzeiro poderia ter um pouco de dificuldade nesse Campeonato Brasileiro, mas os últimos jogos do Cruzeiro são bem interessantes, são 3 vitórias. Só perdeu o primeiro jogo, a estreia, se não me engano. Vamos ver. Pro Corinthians 2-1, depois bateu o Grêmio, bateu o Bragantino, fora de cá 3-0, uma bela apresentação. E venceu o Santos 2-1, abriu 1-0, tomou um gol rápido, né, de um empate 1-1, e depois, logo depois fez o 2-1 também. Tomou. Mentira, acho que o empate não foi rápido não. Acho que a virada, acho que o 2-1 que foi rápido, foi logo depois do empate. E o Fluminense vem no empate contra o Vasco, né, que eu comentei agora, foi uma pressão absurda do Fluminense. Foi uma das coisas mais bizonhas não ter saído um gol ali no segundo tempo, a virada do Flu. Jogou muito bem, muito bem. E o Fluminense precisa, teoricamente, vencer esse jogo, né? Coloca o Fluminense e o Palmeiras ali como um dos grandes candidatos ao título. Tinha o Flamengo também, mas já é uma diferença de começo de campeonato considerável, né? São 7 pontos pro Palmeiras. Não boto nem o Botafogo não vai ser campeão. Mas pro Palmeiras já é uma diferença considerável ali, né? Então, tem que começar a abrir o olho. O Fluminense também não pode deixar de desgarrar, tá bom? Na Série B, 2 joguinhos, Ceará e Vitória. O Vitória surpreendendo o campeonato da Série B, né? 4 jogos, 4 vitórias, 11 gols feitos e nenhum gol sofrido. O Ceará, que veio agora de título da Copa do Nordeste contra o Sport. O Ceará tem 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, fez 2 gols, tomou 6.
Dentro de casa, perdeu o jogo que fez, de 3-0. Fora de casa, o Vitória tem 2 vitórias, as duas por 3-0. 3-0 contra o ABC e 3-0 contra o Botafogo, se não me engano. ABC e Botafogo. E o Ceará teve a derrota para o Guarani de 3-0. Acredito num jogo para gols aqui, tá? Pode ser interessante, mais 1,5 também, tá bom? 4,33 para o Vitória. Não dá, né? Ficar de olho nessa correção de preço aqui do Ceará, tá? 7 horas. E de olho no mais 1,5, pode ser interessante. E para finalizar, Sport Tombense. Sport também vem surpreendendo. Tem 2 jogos só, né? Tem time que já está com 5 jogos por conta da Copa do Nordeste. Mas o Sport é um grande time, é um time forte para subir, forte candidato para subir. Tombense é o mesmo número de pontos, mas tem 2 jogos a mais, né? Em casa o Sport venceu o jogo que fez 2-0. E o Tombense fora empatou, perdeu de 2-0. Vamos ver para quem que o Tombense perdeu 2-0. Para o Criciúma. E o Sport dentro de casa bateu o Guarani 2-0. Dá para ficar de olho no back aqui, é o Sport, mesmo achando a cotação baixa. Não gosto muito de trabalhar a cotação abaixo de 1,80 na Série B para back. Mas do jeito que o Sport começou contra o... Qual foi o último jogo do Sport? Contra o Guarani. Foi contra o Guarani ou foi contra o Curitiba? Não, foi contra o Curitiba da Copa do Brasil. Uma pressão absurda do Sport. Então se continuar no começo interessante assim, vou ficar em back Sport. E para finalizar o jogo da tarde, né, da Champions League, comentei que hoje a gente teve o empate do Real Madrid contra o City e curiosamente, né, os gols saíram onde as equipes não estavam bem. O City no primeiro tempo dominou o Real Madrid em grande parte do tempo, né, ali até os 25, 26 minutos. Depois o City deu uma acentuada na pressão e nessa baixada de pressão o Real Madrid conseguiu, num belo chute do Vinícius Júnior de fora da área, abrir o placar. No segundo tempo eu tentei buscar alguma coisa para trabalhar em lei ao Real Madrid, a cotação abriu muito baixa, só que o City jogou muito mal o segundo tempo e conseguiu um gol no erro, né, do VAR, porque a bola saiu, né, um pouco antes da jogada, né, no começo da jogada, e também no passe do Gundogan para trás, o De Bruyne fez o gol de empate, 1-1. Depois o Real mereceu até fazer o 2-1 no final da partida, uma pressão insana ali nos últimos minutos, mas não conseguiu. Milan e Inter, né? Clássico italiano, um dos maiores derbys que tem do mundo. Né? Os dois times jogam no mesmo estádio, com nomes diferentes, mas no mesmo estádio. É igual fazer uma semifinal de Libertadores Flamengo e Fluminense, né? É idêntico a situação. Não coloco nem o Vasco, porque o Vasco joga em São Januário. Então, Flamengo e Fluminense estariam fazendo uma semifinal de Champions, de Libertadores. É um jogo muito parelho, não tem muito o que falar, tipo, vem aqui, acho que o Inter é favorito, acho que o Milan é favorito, não. Aqui eu venho para trabalhar o lei pior equipe em campo. As odds estão muito parelhas, né? O mercado não sabe quem é favorito. Não acredito no primeiro jogo aqui para gols, 3 gols assim mais ou menos, não acredito. Mais 1,5 já tem uma cotação bem interessante. Daria até para trabalhar o under 3,5, tá? Quem gosta dessa linha, eu não consigo trabalhar under. Para mim, bola passa do meio campo já é um frio na barriga. Mas eu venho para tentar trabalhar alguma coisa aqui no lei pior equipe em campo, tá? Quem não sabe, quem não tem a leitura para trabalhar a lei pior equipe em campo, quem não sabe o que é lei, dá uma olhada nos nossos vídeos aí na playlist, tá? Que a gente explica tudo certinho para vocês. E quem quiser também mandar mensagem no nosso Instagram, eu adoro bater papo com a galera, passar conhecimento, tá bom? Aproveitem bastante. É isso. Amanhã a gente está de volta para falar sobre os jogos da Europa, da Conference League e da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, até amanhã. Abraço.